Leitura do Santo Evangelho está registrado em Marcos 6, 45 a 56, página 1442. Onde nós lemos assim: logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos, na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos ilumine ao meditarmos na sua palavra. Vamos sentar. Estimados em Cristo, o texto de hoje é sequência daquilo que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. Na multiplicação dos pães e dos peixes de Marcos, não surgem certos detalhes que surgem em Mateus, que relata que Pedro foi andar sobre as águas, também quis experimentar como é que era isto e afundou por sua falta de fé. E o Evangelho de João, que diz que Jesus retira-se rapidamente daquela multidão depois de multiplicar pães e peixes, porque eles queriam fazê-lo rei. E é então que temos o nosso texto, e que diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Sabe que aqui, pela primeira vez, parece que Jesus tem pressa. Isso é incomum no Evangelho. Jesus geralmente não tem pressa. E aqui ele queria ir imediatamente que os discípulos saíssem dali. Por que será? Sabe aquele povo reunido? Tinha ouvido Jesus pregar. Porque o texto diz que Jesus primeiro ensinou-lhes muitas coisas. Jesus reconheceu que era um povo que andava perdido, como aquele que não tem pastor. Nós não sabemos o que Jesus lhes disse, mas sabemos que se Jesus identificou isto, Jesus se apresentou como o Salvador e o bom pastor deles. E depois multiplicou pães e peixes, pela preocupação que tinha de que não pudessem chegar a tempo em casa e saciar a fome. E também para mostrar um sinal de quem ele é. Mas sabe, a multidão é terrível. Mas sabe que o ser humano, para enganar-se a si próprio, também é muito usual e tem uma capacidade tremenda para isso. A pobreza humana, a nossa pobreza humana, é terrível. Sabe, eles não viram mais nada. Eles não ouviram mais nada. Eles viam pão e peixe multiplicados. E agora, é claro, esse é o profeta que nós queríamos. Esse é o rei que nós queríamos para o mundo. Vai trazer pães e peixes. E naquela multidão começou a vir lá um espírito nacionalista. Tornar Jesus rei. Eram 5.000 homens.
E Jesus trata de despedir os discípulos para que eles não se contaminem com esta ideia e que possa também despedir a multidão antes que haja uma manifestação de revolta, porque Jesus não veio derramar sangue. Tornar ele rei seria ele estar contra os romanos e seria haver uma revolta. E Jesus não queria nada disso. E por isso, ele despede os discípulos, manda os discípulos irem para outra banda, despede a multidão e depois de tendo ele despedido, subiu ao monte para orar. E aqui eu vou fazer uma pausa. É muito conhecido isto. De momentos em que Jesus se retira para orar. Mas é pouco imitado isto. E desculpa se eu faço injustiça a vocês. A questão da oração na vida do cristão, ela é muito importante. Ter tempo para orar, não ter pressa, não adiar, não encurtar. Nós temos muita pressa. E depois é assim, o que pedir? E quem sabe fazer uma oração sem pedir nada? E quem sabe fazer uma oração a Deus sem reclamar de nada? Quem sabe simplesmente falar com Deus e deixar que Ele, como Deus que é, faça o resto? Só uma pausa antes de continuar. Jesus sobe ao monte para orar. E diz o texto que, ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Portanto, os discípulos no mar e Jesus em terra. Às vezes nós temos esta ideia também, que nós estamos num sítio e Deus está no outro. Mas Jesus está a fazer alguma coisa. Jesus estava a orar. E na oração de Jesus, as coisas importantes e o que é importante é falar ao Pai. E ele diz isso na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, onde ele ora por nós. Ele orou pelos discípulos e por aqueles que vão vir a ser como eles, por causa da sua pregação. Portanto, Jesus estava lá a orar e interceder pelos discípulos. E os discípulos estavam no meio do mar. De madrugada, os discípulos estavam em dificuldade. Também é curioso, e veja, eles estavam em dificuldade porque neste evento aqui, eles obedeceram a Cristo. Cristo os mandou embora. E eles foram. Foi Cristo que os pôs no barco, ide para o outro lado. E agora, tendo obedecido Jesus, o vento lhes é contrário. Sabe, passa pela cabeça de algumas pessoas, e dos cristãos, e também de nós, que por sermos filhos de Deus, Deus vai facilitar a nossa vida. E que Deus teria que facilitar. Eu já tenho dito isso, mas sabe que se Deus facilitasse a nossa vida, nós ficaríamos deficientes. Sabe, se um pai não deixa um filho aprender a caminhar, o filho fica deficiente. E caminhar cansa, cai, levanta, até ficar de pé. De tal forma que as provações fortalecem a fé. Obedecer a Deus não significa que vai ser tudo fácil. Mas obedecer a Deus significa estar sob o cuidado de Deus. Jesus olhava para os discípulos e sabia que eles estavam em dificuldade. E vejam lá o texto. E Jesus, sabendo, de madrugada, vendo que os seus discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, foi até onde eles estavam. Jesus vai até onde os seus estão. Aliás, sabe, Deus está onde a sua palavra está. Deus está onde os seus estão. Nós acreditamos que Deus também está aqui. O curioso é como Deus, o curioso é como Jesus chegou até os seus discípulos. Porque imaginem vocês, eles no barco, à noite. Eles sabiam que
Jesus não podia, segundo a ideia deles, ir ao encontro deles. Porque Jesus não podia pegar um barco, porque o vento era contrário e não chegaria a eles. Como é que Jesus ia vir ao encontro deles? Como? Nunca lhes passou pela cabeça que Jesus está acima das regras da natureza. Sabe por que o texto de hoje falou do dilúvio? Porque do dilúvio, quando o texto é Jesus andando sobre as águas. Porque sabe, Jesus é Deus com o Pai, com o Espírito Santo. Jesus também estava lá. Ele é maior do que o dilúvio. Jesus é maior do que o oceano. E Jesus pode caminhar por onde Ele quiser. Mas é estranho, e foi estranho aos discípulos, o caminho que Jesus usa. Quer dizer, afinal de contas, o discípulo vem pelo meio das águas. Nós, às vezes, também achamos que onde nós estamos, Jesus não pode vir. Ele pode. E Ele quer vir. E Ele vem aos encontros. E agora veja, os discípulos estão assustados. E o texto também diz uma coisa interessante. E Jesus fez como quem ia adiante. Porque eles se assustaram e gritaram, é um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. E sabe, há muita gente que vê fantasmas. Há muita gente que não reconhece Jesus. Sabe, nós pedimos na nossa vida que Jesus mostre, que Jesus aponte, nos dê sabedoria. E quantas vezes, talvez, Ele mostrou-se a nós? Através de uma pessoa? Através de outra forma de estar? E nós não vimos. Porque nós estamos vendo fantasmas. Jesus fez como quem ia passar adiante. Porque os discípulos não o reconheceram. Reconhecer e saber quem é Jesus é fundamental. E esta é uma das perguntas que nós poderíamos nos fazer. Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo para nós? Ainda há muita gente a fazer de Jesus o multiplicador de pães e peixes. E anunciar todos os domingos, venham porque Jesus vai fazer. Se não é esse, algum outro milagre há de ser. Esquecem quem Jesus é e não reconhecem o maior milagre que Ele fez. Mas é aí que Jesus diz uma coisa, e que para aqueles judeus, para aqueles discípulos, isto soava familiar. Jesus diz, sou eu, não tenho medo. Sabe que este é o sou eu de Moisés. É o sou eu que os judeus sabiam. Deus se apresentou a Moisés como o Deus do eu sou. E agora Jesus diz, sou eu estou aqui. E esta voz é desconhecida. E portanto, este Jesus, que é Deus, vem. E agora, todos viram Jesus, ficaram impressionados. E quando Ele diz, não tenham medo, Ele subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou. Eles ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Por que Jesus fez isso? Depois de multiplicar pães e peixes, mostra-se aos discípulos andando sobre as águas. Ele quis que os discípulos compreendessem quem Ele é. E que não confundissem o Cristo como aquela multidão confundiu. O seu reino não é deste mundo. O seu reino é um reino espiritual e um reino eterno. O seu reino é ser o Salvador do mundo. Se alguém quer ver Jesus de uma forma evidente, a maior evidência que Jesus se mostrou, o maior ato que Jesus fez, está diante dos nossos olhos. Foi isso. Foi a sua morte na cruz. Este foi o ato salvador. Provavelmente Jesus anunciou isso àquela multidão.
mas a multidão só via pães e peixes. Que pena, porque a multidão perdeu. Perdeu de reconhecer que Jesus é o pão da vida. Jesus deu a vida, e ao dar a vida, salva eternamente. Eu vou voltar ao momento que esse texto começa, porque Jesus, ao despedir a multidão e mandar os discípulos embora, vai ao monte orar. Eu não li a epístola hoje. Pois não? Ela não foi esquecida. Provavelmente, uma das questões que empobrece a nossa vida espiritual, e corrijam-me se eu estiver errado, é a nossa relação pessoal com Deus. A nossa relação, nossa vida de oração, de devoção, a nossa vida com Deus, o estar com Deus. Sabe, os cultos são muito pequenos. O sermão é muito pequeno. Eu sei que às vezes parece que o pastor fala demais, mas como trazer tanta coisa de Deus num espaço tão curto? E como fazer com que nós tenhamos atenção a isso? Mas também há uma verdade. Sabe que há pessoas que falam de futebol, há 8 canais que falam de futebol em Portugal. E aquele jogo de 90 minutos é falado uma semana inteira. E as pessoas ouvem. A gente às vezes fica assim. E sabe por que as pessoas ouvem? Porque elas gostam. Elas se interessam. E quando o assunto me interessa, eu ouço. Também é de se perguntar se esse assunto me interessa. Sabe, Deus é o assunto mais importante da nossa vida. E, portanto, deveríamos interessar. E as nossas orações deveriam também fazer parte disto. E agora imagine, como fazer oração do que pedir? Os discípulos não tinham compreendido a multiplicação dos pães e peixes. Os próprios discípulos, eles também ficaram embotados. O que foi isto? Esse Jesus mesmo vale a pena. Imagina, multiplica pães e peixes, ficamos a vida ganha. Não precisamos mais pescar, não precisamos mais. Isto é bom. Mas então que o apóstolo Paulo diz a nós uma coisa muito interessante. E que é interessante porque está escolhido, não fui eu que escolhi o texto para este sermão, os textos estão aqui. E ele diz algo interessante na carta dos Efésios, no capítulo 3, os versos 14 e 21. E provavelmente, depois vocês em casa, leiam esse texto. Eu não sei se isso vos acontece de não saber o que orar, de não saber como fazer oração. Por esta razão, diz Paulo, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Que oração nossa! E às vezes podemos ver que pequenas as nossas, que preocupações as nossas. Porque ao reconhecer tudo isto, Deus fará o resto.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Esta oração ensina bem quem é este Jesus no qual nós cremos. Ensina bem que nós temos uma tarefa e que não é uma tarefa fácil. Porque provavelmente a pobreza espiritual, pessoal e pobreza espiritual até mesmo da igreja passa por aqui. Pelas orações em que nem sempre pedimos aquilo que como filhos de Deus podemos pedir. Porque não compreendemos. Porque estamos muito preocupados com a nossa vida material, com a nossa vida do aqui e do agora. Se conseguíssemos fazer isso, não teremos prejuízo nenhum em nossa vida material. Mas quanta riqueza espiritual teríamos! E seríamos ricos em Deus e para Deus. Que Deus o faça em cada um de nós. Amém.